Boa noite, meus amigos. É com imensa saudade, mas também com alegria e agradecimento que me dirijo a vocês neste momento. Saudade do abraço, do aconchego, da troca. Alegria e agradecimento pela bênção que é a internet, pela bênção do computador, que mesmo distantes podemos estar próximos. Eu confesso para vocês que a pandemia não afetou a minha vida e eu sou muito grata por isso. Mas eu reconheço que para muitos tem sido muito complexo, muito desafiador e muito dolorido. Um misto de insegurança e medo, não é mesmo? E é por isso que eu gostaria de começar as nossas reflexões desta noite convidando vocês a entregar todas as angústias, todos os medos, sofrimentos, preocupações aos cuidados do Pai Celestial, pedindo a Ele que derrame sobre cada um de nós os fluidos necessários para o nosso bem-estar físico e mental. Confiemos, entreguemos àquele que pode tudo, na certeza de que Ele fará o melhor para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada. Que assim seja. Dando sequência ao estudo do livro Pão Nosso, hoje vamos refletir sobre o capítulo 96. Justamente por isso. Emmanuel escolheu esse título para falar de um versículo da primeira epístola de João. Não se sabe ao certo onde João estava quando escreveu esta carta. Mas pela leitura, nós podemos identificar que ele não escreve endereçada a uma pessoa ou a uma comunidade específica. Ele escreve para todos os cristãos em geral, para aqueles que já tinham compreendido a mensagem de Jesus. Ele escreve para cada um de nós. E ele vem para nos relembrar o cuidado que devemos ter com a questão dos falsos profetas, e ele deseja que nós tenhamos fé, uma fé segura, uma fé confiante. E ele alerta que o nosso relacionamento com Deus deve ser constante, frutífero e duradouro. Aproveitando esse recadinho de João, eu pergunto para vocês: como está o seu relacionamento com Deus? Mais na superfície, de vez em quando, ou mais profundo, conectado 24 horas com o Criador, atento a cada detalhe do seu dia? Me responde aí, como está o seu relacionamento com Deus? É você quem escolhe o nível da sua intimidade com Deus. Sim, somos nós quem escolhemos. Quanto mais íntimos formos com Ele, mais mágicas acontecem em nossas vidas. Porque Deus enviou seu Filho Jesus, para nos trazer a boa nova, a boa notícia de que nós somos deuses, de que temos vida e vida em abundância, que podemos tudo o que desejarmos, se estivermos conectados com aquele que nos fortalece. E Emmanuel nos convida a refletir sobre este versículo da carta de João, que está lá no capítulo 2 e é o versículo 21. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. João chama nossa atenção com firmeza para que despertemos. Ele diz: eu não estou aqui escrevendo para vocês porque vocês ignoram a verdade. Muito pelo contrário, eu estou escrevendo porque vocês a conhecem. O Evangelho é tão claro e eu, em particular, lamento muito que ele tenha sido tão mal interpretado e, de certa forma, até adulterado. Então, nos dias de hoje, as palavras de João têm um peso muito grande para nós espíritas, principalmente quando o assunto é morte, desencarnação. Ele diz: eu estou escrevendo para vocês porque vocês conhecem a verdade sobre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Então, meus amigos, vamos refletir. Qual tem sido o nosso exemplo diante da desencarnação de um ente querido?
Qual a mensagem que nós temos transmitido? Vejamos os comentários de Emmanuel para este versículo. O intercâmbio, cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos, constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence a todas as comunidades do cristianismo inteiro. Então, a comunicabilidade dos espíritos tem acontecido em diversas organizações religiosas. Uns chamam de Espírito Santo, outros chamam de inimigo, entre aspas, outros não gostam nem de falar sobre o assunto. E isso não é privilégio do Espiritismo. Lembremos-nos que o Espiritismo veio para relembrar os ensinamentos do Cristo. Então, o intercâmbio entre vivos e mortos é algo natural. E Emmanuel continua. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a reviviscência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. Concerto aqui no sentido de acordo, de pacto. Ainda observamos nos dias atuais manifestações de ideias e teorias, e é por isso que a verdade precisa ser relembrada, sempre com base no cristianismo primitivo. E trazer à tona essa verdade de que cada um colhe o que planta, por exemplo, traz uma certa resistência, um desconforto, porque sempre é mais fácil culpar alguém, culpar os espíritos por nossas escolhas, não é mesmo? Mas Emmanuel nos afirma que chegará o dia em que todos nós compreenderemos a finalidade do Evangelho. E Emmanuel continua. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais respeitável referente à vida. É nesse ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-lo. Vejamos, meus amigos, que Emmanuel nos fala que o que nos falta é a decisão de trilhar o caminho com Cristo, de vestir a camisa do Evangelho, de falarmos abertamente sobre a comunicabilidade dos Espíritos. Quantos de nós ainda temos medo de nos assumir como espíritas cristãos? Quantos de nós, quando visitados pela desencarnação de um ente querido, nos encontramos descuidados e enfraquecidos? Falamos besteiras e ficamos questionando Deus. Por quê? Como se não soubéssemos a verdade de que a vida continua, de que estamos apenas vivendo um breve momento aqui nesse planeta. Momento este que deve ser de agradecimento por tudo, por todos os desafios. As palavras de João ecoam forte em nossas mentes. Os mortos se comunicam conosco porque não conhecemos a verdade? Isso não, né? Nós conhecemos. Nossa dificuldade está em praticar. Sugiro então que nesse restinho de semana nós possamos refletir. Como me relaciono com os desencarnados? Com gratidão ou com revolta e exigências? Me direciono a eles com alegria e esperança?
tenho me comportado diante da perda de um ente querido? Como tenho me comportado nos velórios? Qual tem sido a mensagem que passo para aqueles que se despedem dos seus entes amados? E lembremos sempre que a mensagem do Cristo é para o nosso espírito. Estamos aqui para evoluirmos em espírito. Se compreendermos esta verdade e colocarmos em prática, tudo mais nos será acrescentado. Tudo de melhor virá ao nosso encontro com facilidade. Estejamos atentos às verdades do Evangelho. Estudemos, questionemos. A bênção da internet está aí para facilitar o nosso processo de crescimento. Não percamos tempo com distrações infrutíferas. Nosso compromisso é conosco e nossa prestação de contas é com Deus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada por mais esta oportunidade de reflexão com vocês. Peço que deixem seus comentários, observações são sempre bem-vindas para que possamos melhorar os nossos estudos. Deixe o seu recadinho aí embaixo, compartilhe nossas reflexões, se você achar que elas são oportunas. Um grande abraço para todos vocês